Posso? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar essa sessão da primeira comissão disciplinar. E dando boas-vindas, eu não falei com todos os colegas auditores aqui, primeira sessão sob minha presidência. Já falei no dia das posses, mas gostaria de agradecer a confiança do Pleno na indicação e desejar a todos ótimos trabalhos, que a gente possa ter um período de convivência harmônico, ainda que com convergências, e que, acima de tudo, a gente possa conseguir manter os quóruns, manter em dia a nossa pauta de julgamentos e possamos dar a celeridade que às vezes é necessário a todo o processo. Doutor Fábio aqui, que já é um colega de longa data. Doutora Procuradora, o nome? Desculpa. Caroline. Doutora Caroline também, satisfação em conhecê-la. E a ideia é essa, pessoal, a gente seguir aqui, vamos abrir as possibilidades e sugestões e inovações dentro do possível. Se alguém tiver alguma dinâmica que queira propor, sugerir, dentro do que a gente não pode fugir, estarei aberto a conversas e a sugestões para intermediar junto ao presidente do TJD, ao presidente Reinaldo, e a gente vai ajustando, inclusive Paula, João aí, fiquem à vontade no que eu puder também fazer para facilitar a vida com sistemas e tudo que muda toda hora, poder contribuir nisso. Então eu vou seguir a ordem aqui, já que não temos preferências. Vou pregoar o primeiro processo 671 de 2024, relator, doutor Ricardo Pedroso Stella. Está com o doutor a palavra. Senhor presidente, obrigado pela palavra, uma alegria estar aqui, minha primeira manifestação. Trata-se então do processo 671 de 2024, Paulista Sub-13, Tanabi e Olímpia. Foi denunciado pela Procuradoria, então, com impulso, a agremiação, com impulso no 191, esse primeiro do CPJD, a equipe do Tanabi. Consta, então, a observação eventuais da súmula, que a porta de entrada do vestiário da arbitragem estava quebrada, uma peça fechada, então, infringindo o artigo 10 do Regulamento Geral da Competição. Também estabelece a obrigatória exclusividade de mandante, a tomada de providências para proporcionar vestiários dos atletas da equipe de arbitragem pela condição de uso. Também a gente vê a obrigação legal de deliberação da exigência e repetição de ato normativo, do CNE, abaixo. E aí, então, foi pedido pela Procuradoria que a gente tem um pedido, então, como impulso no 191 do CBJD, pena de multa de 100 a 100 mil reais, com a fixação do prazo para cumprimento da obrigação. A gente tem aqui a ficha disciplinar, então, da equipe Tanabi Sport Clube, que ela impulsa no 191 no jogo do 5 de 11 de 2023, depois nos 24 de 5 de 2024, e depois no artigo 206, em 2 de 6 de 2024. Aqui tendo em vista a conduta descrita na súmula, com a presunção de não absoluta, mas de veracidade, a reincidência também. Aqui eu estou propondo a aplicação. Só um minutinho, só passar para as sustentações. Agradeço o relatório do doutor Ricardo Stella. Eu vou passar a procuradoria para poder fazer a sua sustentação oral e depois a doutor Fábio para a defesa. Obrigado, presidente. Eu estou aqui hoje substituindo a doutora Maria Beatriz, né? Eu estou na 4ª vara e eu desejo sucesso a todos, falando na presença aqui do presidente, a todos, a procuradoria, ao nosso nobre defensor aqui. Sorte a todos. Eu achei que fosse a doutora procuradora. Nós dois, ela também está. É que agora tem 3 agora. Tem problema, presidente. A relatoria eu só ia levantar aqui que a questão da reincidência específica do clube, mas a relatoria já mencionou, assim a Procuradoria reitera os termos conforme capitulado. Obrigado. Obrigado pela sustentação. Passo agora a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, desejo a todos uma boa tarde e boas-vindas aos novos auditores. Tenho certeza aí que farão um ótimo trabalho, né? A doutora procuradora também, seja bem-vinda. Trabalharemos muito juntos aí. Embora eu sempre contra a doutora, né? Mas, brincadeiras à parte, iniciarei a defesa aqui do processo do Tanabi. Bem, a agremiação veio denunciada pela doutora Procuradoria no 191, né? Por deixar aqui de cumprir o regulamento, nesse caso, porque a porta
do vestiário da arbitragem estava quebrada, né? Aqui eu gostaria só de frisar que na maioria das vezes, e como no caso aqui, é um estádio municipal. Então, acaba fugindo um pouco do controle da agremiação essa manutenção, né, do local físico ali, do estádio, né, por conta até da questão do poder público, tudo, né, e também uma porta quebrada, às vezes, é de difícil constatação, né? Então, considerando a categoria sub-13, o pleito da defesa, também pedindo a consideração do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, é que seja aplicada a pena no mínimo legal, né? Aqui pro caso em tela. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passo agora a palavra ao relator para o seu voto. Obrigado, presidente. Em vista pela aplicação, principalmente em relação à esperada conduta aqui por 3 vezes no mesmo artigo, então eu passo aqui a proposta é a aplicação da multa em R$250, majorado para 500, e aí, aplicando o 182, pela metade, são 250. Essa é a proposta. Obrigado, senhor relator. Deixa eu ver como eu colho os votos na ordem aqui de antiguidade, eu vou de lado, né? Que pessoal, vamos que o doutor Breno é o último que está na antiguidade. Então, doutor Wesley, por favor, senhor, como vota? Boa tarde a todos, senhor presidente, outros procuradores, ilustre defensor. Espero que possamos fazer um bom trabalho mesmo aqui nessa primeira comissão. Eu voto com o relator. Obrigado. Obrigado. Agora, doutor Tucunduva. Senhor presidente, nobres auditores, dignos procuradores, nobre defensor, agora falando como titular da primeira comissão, eu agradeço a receptividade de todos e tenho certeza que nós vamos trabalhar muito bem nessa gestão nos próximos 4 anos. E sobre o processo, o meu voto é com o relator. Obrigado. Como vota, doutor Breno? Obrigado, aproveito o relator pelo voto e acompanho integralmente. Obrigado. Eu acompanho também o relator. Então, por unanimidade, é aplicada uma sanção, considerando já as reincidências e a atenuante do 182, o benefício do 182, fica um total de R$250. Chamo agora para julgamento o processo 680/2024, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Campeonato Paulista Sub-20, Clube Guaçuano contra Itapirense, partida realizada no dia 14 de junho de 2024. Consta da denúncia que o infrator atleta Gabriel dos Santos Soares, por atingir com a sola da chuteira o rosto do seu adversário, o senhor Luiz Guilherme Soares, durante a disputa de bola, foi expulso e o atleta atingido necessitou de atendimento e não retornou à partida. Portanto, foi denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse relatório. Passa agora a palavra à Procuradoria. Presidente, embora não tenhamos aqui prova em contrário, né? Me parece que pelo relatado pelo árbitro aqui fica caracterizado de forma plena a prática de jogada violenta, né? Uma sola da chuteira no rosto do adversário. Desta forma, a Procuradoria reitera os termos da inicial, conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor. Passo agora a defesa, doutor Fábio. Eu estou no escuro aqui, a gente não entra nenhuma coisa nem outra. Nem o sistema, nem o... Obrigado, presidente.
O atleta Gabriel dos Santos Soares veio denunciado no 254 como jogada violenta, né, por atingir com a chuteira o rosto do adversário. Né, aqui eu vejo bem enquadrado, foi um cartão vermelho direto. Porém, vejo também que o atleta ele é amador e primário, né, considerando então as atenuantes, né, do 179, do artigo 179 do CBJD, eu peço que seja aplicada, né, fixada a pena base no mínimo legal, né, e peço a possível conversão à advertência pela primariedade do atleta, que é facultada no artigo 254, né. Então, essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, digno defensor, eu acredito ser uma situação realmente, por mais que imprudente, né, numa situação dessas, nós devemos olhar que poderia ter acontecido algo muito mais grave. Em razão, portanto, considero o incurso no artigo 254, como bem disse inclusive o nobre defensor. Em razão da primariedade do Gabriel e também do benefício do 182 desse código, eu estou dando 3 partidas e diminuindo pela metade, o que, na verdade, ficaria em 1 partida. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como vota o doutor Wesley? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Como vota o doutor Ricardo Stella? Como vota o doutor Breno? Obrigado. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, considerados já os fatores trazidos pelo relator, fica condenado a 1 partida de suspensão. Próximo processo 700/2024. Relator, doutor Wesley Dornas. Por favor, com a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Processo 700 de 2024 é um jogo entre o Grêmio Desportivo São Carlense e o Clube Atlético Taquaritinga, pela Copa Paulista Profissional, jogo realizado no dia 22 de junho de 2024, um sábado. A douta Procuradoria apresenta denúncia contra o atleta Luiz Otávio dos Santos Neto, com incurso no artigo 254 do CBJD, baseado na súmula onde o árbitro relata que aos 42 minutos de jogo, o número 5, aqui acusado, foi advertido com um cartão amarelo por uma ação temerária, atingindo com as travas da chuteira a canela de seu adversário. Informa ainda que o mesmo já havia sido advertido anteriormente, aos 40 minutos de jogo, com cartão amarelo por uma ação temerária. O atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu no campo. Por esse motivo, a douta Procuradoria apresentou denúncia consubstanciada no artigo já mencionado. É o relatório. Obrigado. Com a palavra a Procuradoria. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos e falar que, em que pese a primariedade do denunciado, é importante frisar que ele já havia sido advertido por uma jogada temerária antes no mesmo jogo, e mesmo assim ele realizou uma outra conduta atingindo o seu adversário, por isso, razão do cartão amarelo. Então, a gente mantém nos termos da denúncia. Obrigado. Palavra com a defesa. Obrigado, presidente. Bom, no caso em tela, o atleta ele foi expulso com o 2º cartão amarelo, né? E veio denunciado pela Procuradoria no 254, né? E com toda a vênia, eu ouso discordar aqui do enquadramento, porque entendo que deva ser enquadrado aqui no 250. E explico por quê. Primeiramente, nós temos aqui algo que é interessante colocar, que a gente tem um conflito de palavras aqui entre o CBJD e as regras do futebol, né? Na regra 12 ali do futebol, quando ela trata dos cartões,
é colocado que a jogada temerária deve ser punida com cartão amarelo, né? E a jogada violenta deve ser punida com cartão vermelho direto. Só que quando a gente vai para o CBJD, ali no artigo 254, ele cita que é uma jogada violenta, ou ele dá o exemplo, aquela jogada, toda jogada temerária, né? E assim, toda súmula, quando vier um segundo cartão amarelo, ela vem escrito aplicado, expulso com segundo cartão amarelo por jogada temerária. Por quê? Porque o árbitro, quando ele vai redigir a súmula, ele é obrigado a colocar da forma que está na regra do futebol. Então, por jogada temerária, foi aplicado o segundo cartão amarelo. Né? Então, isso faz com que a gente possa confundir se é uma atitude violenta, né, classificada no 254 como jogada violenta, uma jogada mais forte, ou e não no 250, na verdade. E quando deveria ser 250. Então, aqui foi um segundo cartão amarelo. A própria súmula diz pra gente que não foi uma jogada violenta, né, por interpretação do próprio árbitro, porque caso assim tivesse ocorrido, ele deveria ter expulso com o atleta com um cartão vermelho direto e, assim, se não tivesse feito, estaria incorrendo em erro, né? Estaria equivocado, aplicando o cartão errado. Então, a própria súmula nos diz que não é uma jogada violenta nesse caso, não é uma atitude excessiva, né? Então, eu peço a desclassificação para o 250, entendendo como um lance comum da partida, né? Uma falta leve. O atleta é primário, então o pleito da defesa é desclassificação 250, aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, antes de proferir o voto, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, até por sermos novos aqui na composição, né? E por ser o futebol um esporte que mexe muito com paixões e tem muita mídia, com muita facilidade a gente consegue ver. Então eu tomei a cautela de ver o vídeo da partida. Eu não sei o entendimento dos colegas, já havia feito isso na sessão anterior, eu vi o vídeo do lance, não sei como essa comissão tratava esses casos anteriormente, mas pelo vídeo eu entendo que posso basear meu voto pelo vídeo, ou se os colegas têm outro entendimento. Se a gente fica adstrito à defesa, adstrito à denúncia, ou se podemos julgar de acordo com a convicção pelo que levantamos do vídeo. Obrigado, senhor presidente. Olha, doutor, é uma espécie de uma questão de ordem aí, né? Eu vou abrir aqui aos colegas que querem se manifestar, já adianto minha posição. Acho que nós temos um binômio, né? A busca da verdade real versus também o que está nos autos e o que tem validade jurídica. Eu, pessoalmente, acho que quando se trata de assuntos de grande repercussão, esse tipo de coisa que é público, notório, saber do fato, porque foi coberto pela mídia, é quase que inevitável que a gente tome ou tenha algum conhecimento para além dos autos, e isso traga, de alguma forma, alguma influência. Mas eu acho que nos casos como um todo, se a gente adotar a perspectiva de buscar, de verificar, nós estamos saindo da função de julgadores para a função de instrutores processuais. Então, eu, pessoalmente, acredito que cabe à Procuradoria em relação à denúncia, à defesa em relação às provas de defesa, trazer isso aos autos, mas é uma visão pessoal minha. Não que eu acho que o doutor ou alguém não possa trazer isso como elemento de convicção, mas eu acho que isso gera para a gente uma zona cinzenta de sair da figura de julgador para uma figura quase que de instrutor processual, exceto nessas grandes casos de repercussão, que é fatos públicos e notórios que todos ficam sabendo. Mas a minha posição, eu trabalharia com prova dos autos, é a minha pessoal posição. Seus colegas, doutor Ricardo, quer se manifestar, doutor Breno, doutor Ricardo Tucunduva. Falo Ricardo Estela, eu tô com chamar pelo sobrenome, se não chamar pelo sobrenome, senão fica... Senhor presidente, digno relator, eu penso exatamente da mesma forma que o digno presidente. Eu acredito que, no caso da necessidade de produção de prova, deve ser feito pela parte, no caso, ou a procuradoria ou a defesa, mas também entendo que no caso de qualquer um dos julgadores aqui ter assistido o lance, isso diz respeito à convicção de cada julgador. Portanto, entendo que deve ser respeitada, né, a convicção de cada julgador e que o julgamento deve ser feito com aquilo que está nos autos.
relator, e essa questão é de suma importância, não querendo dar uma resposta genérica, até para não ensejar nenhum tipo de pré-julgamento, mas acredito que isso de fato vai depender do caso concreto e de cada situação a ser apresentada, claro, sem prejuízo de formação de elementos de convicção específicos de cada caso. A questão ela é importante porque ela esbarra um ponto que é o ônus probatório, né, sobre quem recai essa questão, porque do ponto de vista da acusação, infirma a presunção de veracidade relativa da súmula, também caberia à defesa trazer elementos desse ponto, mas não há qualquer prejuízo, ao meu ver, salvo melhor entendimento, não há qualquer prejuízo aos esclarecimentos do fato. Não vou aqui antecipar qualquer tipo de julgamento, até para não prejudicar outras decisões que essa comissão venha a se debruçar sobre o assunto, mas, dada a convicção do relator, e aí trazendo as suas razões de decidir, obviamente, eu não me apego a uma questão meramente formal. Então, sempre ficando uma ressalva, claro, de revisitar o entendimento, de rever a convicção formada, eu particularmente não vejo prejuízo. Só que, como bem pontuado por Vossa Excelência, presidente, não cabe aqui aos auditores fazer o papel de instrutor processual do ponto de vista do ônus probatório de qualquer das partes, né? Então, não vejo prejuízos, claro, de forma alguma. No entanto, uma questão a ser analisada caso a caso, de acordo com o caso concreto. Então, nesse sentido, esse é meu posicionamento pessoal, claro, sem prejuízo de amadurecimento dessa ideia no momento posterior. Presidente, bom, primeiro, parabéns ao dirigente do relator. Também acho que a gente não pode ser imputado ao auditor a obrigatoriedade de visitar vídeos e provas forenses. Qualquer sorte, também entendo que não dá para desver que se viu. Também, claro que a partir do momento que você tem a possibilidade de verificar e assistir uma prova que vem fora dos autos, se que tiver a ação, é válido para a sua voto, desde que não seja imputado ao auditor fazer essa postura. E, claro, o ônus da prova, tá? Que é. Então, entendo que, da mesma forma, claro, sensível a se tiver a oportunidade, aí sim, as provas nos autos seria mais fácil, mas tem um acaso ou vier ao meu pensamento, não deixarei de levar em consideração para o procedimento desses dados. Obrigado a todos. Dr. Wesley, acho que ficou mais ou menos assim. Ninguém vai ser obrigado a isso, mas se o senhor quiser usar ou trazer do seu ponto de vista o que teve acesso, acho que nenhum dos colegas aqui se opõe a isso. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas pelas considerações. Acho que até um ponto importante para a gente amadurecer futuramente, principalmente com relação ao futebol profissional, porque, como colocou muito bem o presidente, é de notório conhecimento. Nesse caso especificamente, já levando em consideração tudo que eu fiz, tudo que eu vi com relação ao vídeo e pegando carona na defesa, então o meu voto vai ser pela desclassificação do artigo 250 com a pena de advertência. É como voto, senhor presidente. Então, tenho que passar a bola aqui. Dr. Ricardo Stella, como vota? Relator, presidente. Dr. Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Breno. Obrigado a todos, também acompanho. Então, por unanimidade, fica desclassificado do 254 para o 250 com a aplicação de uma sanção de advertência. Próximo processo, processo 700/2024. Não, 700 foi agora, né? Processo 701/2024. Relatoria do Dr. Breno Guizzo. Senhor presidente, processo 701, partida pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre Fernandópolis e Rio Claro. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Thiago Silvieri, com reforço no artigo 258 do CBJD, pois consta do relato da partida que o denunciado teria proferido as seguintes palavras, da arquibancada, abro aspas. Vocês estão de palhaçada, é sempre a mesma palhaçada, são muito ruins, só fizeram merda, tá de brincadeira, seus vagabundos sapatos. Fecho aspas. E quando a equipe de arbitragem se dirigiu ao vestiário, o mesmo também se dirigiu dizendo as seguintes palavras, abro aspas. Eu tenho muitos amigos na federação, tenho muitos contatos lá, fecho aspas. Pediu as aplicações das sanções ali previstas. Obrigado, Dr. Breno. Procuradoria. Presidente,
e nobres auditores, eu requeiro aqui desde já a punição exemplar aí ao denunciado aqui. Pelos seguintes motivos aqui. Primeiro, estamos falando de uma competição sub-15 e ele tem, como vice-presidente, responsabilidade sobre isso. E tem responsabilidade sobre a partida, porque ele se veste aqui de torcedor e aí se descobre aqui que ele é o vice-presidente da diretoria executiva. Não consta diretamente na denúncia, mas tudo isso reflete nos atos ocorridos no vestiário aqui. Chute na porta, xingamentos ali dentro do vestiário. Dessa forma, reitera os termos da denúncia e pede a condenação exemplar. Obrigado. Obrigado. Defesa. Obrigado, presidente. Bom, realmente aqui as palavras proferidas pelo Thiago, né, o denunciado, foram desrespeitosas, né, a denúncia veio no 258 como atitude antidesportiva, né, fica aqui uma dúvida, né, se é ou não, embora o departamento tenha confirmado que ele é vice-presidente da agremiação, mas aqui tratamos de um sub-15, categoria exclusivamente amadora, né, desde já reforço que o denunciado ele tem direito ao benefício do 182, né, salvo engano pelo parágrafo 2º. Também é primário, como checo aqui nos antecedentes, então, pelo 180, a pena deve se aproximar do mínimo, né, e é o que pleiteia a defesa. A defesa pleiteia a pena mínima de 15 dias, né, aqui como ele não, ele responde em dias, e se for aquém além do mínimo, que seja aplicado 182 também, o benefício. É a defesa. Obrigado. Passo a palavra ao relator. Cumprimentando os outros oradores pelo uso da palavra, gostaria aqui de tomar a liberdade de comentar a doutora Camille, que acho que é a primeira oportunidade também, cumprimentar o doutor Fábio, essa nova composição, todos os pares aqui presentes, não querendo dar lugar para o presente caso, mas entendo que não houve prova que pudesse infirmar a presunção de veracidade relativa da súmula. Entendo aqui, como bem capturado, o artigo 258 do CPJD, e no que tange a dosimetria da sanção, eu quero já fundamentar isso com as razões decidir. E, tratando de vice-presidente, aqui a suspensão não seria por partidas, mas por dias, nos termos do próprio artigo 258. E a sanção mínima seria de 15 dias. No entanto, eu gostaria de trazer a atenção dos meus nobres pares o seguinte ponto. Teve que ter uma diligência aqui da Secretaria junto à Federação Paulista de Futebol para que confirmasse essa necessidade que o senhor Thiago Sivieri não seria um simples torcedor, mas seria aqui vice-presidente da agremiação esportiva. Não bastasse isso, no próprio relato do campo de ocorrências aqui, observações eventuais, me parece que o que iniciou na arquibancada continuou na direção do vestiário, que quando a equipe de arbitragem se dirigia, de fato, para o vestiário, enfim, ao término da partida. Então, por essas razões específicas, senhor presidente, tendo como bem calculado o artigo 258 do CPJD, aplico a sanção aqui, e partiria da sanção mínima de suspensão de 15 dias. No entanto, eu majoro para 5 dias, considerando as peculiaridades que houve aqui uma prática continuada, vamos dizer dessa forma. No entanto, de fato, assisti razão à defesa, quando fala do artigo 182 do CPJD, e eu reduzo pela metade. Então, eu entendo pela aplicação da sanção de suspensão de 10 dias ao senhor Thiago Sivieri. Obrigado, relator. Passo a palavra ao Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o relator. Obrigado, Dr. Wesley. Passo a palavra ao Dr. Ricardo Stella. Obrigado. Passo a palavra ao Dr. Ricardo Tucunduva. Senhor presidente, nobre relator, peço licença para discordar apenas em relação à dosimetria da pena, porque eu realmente entendo, como disse o nobre procurador, que é um caso grave, que inclusive diz respeito a este tribunal, né, que ele se dirige dizendo que tem muitos amigos na federação e muitos contatos lá. Então, no meu modo de ver,
a pena não pode ser de apenas 20 dias, e sim de 60 dias, com o benefício de acordo com a categoria, então estipulando-se 30 dias. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tucunduva. Eu cumprimento aqui o relator também pelo seu voto, mas eu peço vênia para seguir a divergência. Eu acredito que num sub-15, onde você tem jovens e que os adultos são exemplos nesse tipo de categoria, que formam a base do futebol, quando você tem um vice-presidente dando esse tipo de exemplo, os jovens não vão ter um futuro dos melhores olhando para isso com naturalidade. Ainda mais mostrando que é a influência que faz a pessoa sofrer algum tipo de sanção ou não. Então, dentro desse tribunal, que fique claro que não tem amigos que vai fazer ninguém ter pena maior ou menor. O que se fará aqui é cada um votar de acordo com a sua convicção para sancionar as responsabilidades de cada um. Então, peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Então, declaro que por maioria de votos, fica uma sanção de 20 dias com benefício de 182 convertido para 10 dias, correto? Próximo processo, processo 711/2024. Passo a palavra ao relator, doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente. 11, Copa Paulista Profissional, Red Bull Bragantino, São Bento, 22/6/2024, estádio Nabil Bichedid. A Procuradoria faz a denúncia em frente ao Esporte Clube São Bento, artigo 191, primeiro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, consignado em súmula, e o Esporte Clube São Bento não utilizou os goleiros o uniforme completo exigido no regulamento da Copa Paulista. Nesse sentido, estou pendente o uso de meiões pelos goleiros do time. Então, o artigo 30, parágrafo 1º do referido regulamento, expressa um substituto dos uniformes dos goleiros é composto de camisa, calção e meias, se não o artigo 30. Então, aqui, no artigo, né, a outra procuradoria traz o artigo e pede, então, a punição nesse caso. Obrigado, doutor Stella. Passo... Sim? Tem defesa escrita? Mas tudo bem, depois a gente lê. Passo a palavra à Procuradoria de toda forma. Doutor Ricardo, se puder ir dando uma olhada na defesa escrita, faz um breve resumo para a gente na sequência. Obrigado. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e enfatiza que o clube, ele é reincidente não específico, mas ele, né, esse ano já cometeu outras falhas. Obrigado, doutora. Passo ao relator para falar a respeito da defesa escrita nos autos. Presidente, foi juntada, então, a defesa pelo nome do doutor Cássio José Moron, pela agremiação do Esporte Clube São Bento, onde, em breve síntese, junta a comprovação via links e fotos da partida, onde se verifica pelos vídeos e pela foto ali juntada na defesa que, efetivamente, o goleiro está com o meião, que era a denúncia da Procuradoria. Então, essa basicamente é a defesa juntada pelo Dr. Cássio Bravanão, onde comprova por vídeo e por imagens, onde se verifica ali, então, que o goleiro estava, de fato, com os meiões. Passo, então, aqui, passada a presunção da defesa, passo ao voto, presidente. Então, entendo que assiste razão à defesa, tendo em vista a prova juntada pela defesa, entendo que é pela absolução, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Passo a palavra ao doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente o relator. Passo a palavra ao doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Breno. O relator acompanha integralmente. Obrigado a todos, cumprimento o relator. Parece que é isso, né? Quando as partes se responsabilizam por trazer prova aos autos, a gente tem a possibilidade aqui de acatar esse tipo de defesa, até porque hoje em dia fazer print de jogo, trazer imagem não é algo difícil, a gente acha isso pela internet. Que infelizmente, doutor Wesley, com toda a boa vontade da tua sugestão, o que a gente percebe, doutor Fábio, às vezes passa muito aperto aqui também na hora da defesa, é que as agremiações não se esforçam sequer para trazer algum elemento de prova. E a gente tem que ficar aqui caçando que nem as agremiações parecem estar preocupadas em se defender, né? Então, também acompanho o relator e, por unanimidade, então, fica absolvido. Próximo processo, 713/2024. Passo ao relator, doutor Ricardo Tucunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Processo número 713 de 2024, Copa Paulista Profissional, 15 de Jaú,
contra Vocem, partida realizada no dia 22 de junho de 2024. Consta da denúncia que a agremiação 15 de Jaú ocasionou o atraso na partida em 5 minutos, tendo em vista que os jogadores entraram em campo indevidamente uniformizados, em desacordo com o regulamento da Copa Paulista e, portanto, além de ter infringido o artigo 191, também ocasionou o atraso e o descumprimento, então, também no artigo 206. Consta ainda da denúncia que o atleta Regino Nascimento de Souza foi punido com a exibição do segundo cartão amarelo por atingir as pernas do seu adversário e, portanto, foi denunciado no artigo 254 do mesmo Código. É esse o relatório. Obrigado. Bom, só esclarecendo aqui que o famoso Vocem é a Vila Operária Clube Esporte Mariano, né? E passo a palavra aqui à Procuradoria, depois eu retorno ao relator, que tem defesa escrita nos autos, para que ele possa depois fazer um resumo. Com a palavra, Procuradoria. A Procuradoria segue nos termos da denúncia, enfatizando que da agremiação foram, né, tipificadas 2 condutas, além do atraso, não observar os uniformes, né, e aqui na ficha de disciplinar é importante pontuar que tem várias reincidências específicas, tá? Não é a primeira vez que eles têm, por não observar o regulamento e também por atraso. Obrigado, Procuradora. Eu cometi, na verdade, uma falha. Tem a defesa, o doutor Fábio vai fazer pelo Regino, correto? Isso. Então eu passo ao doutor Fábio primeiro, depois eu passo para a manifestação de defesa escrita da agremiação. É que eu fiquei tão emocionado aqui de ver o 15 de Jaú da minha cidade natal, que tem na peça todas as logos ao longo da história, inclusive o famoso galo da comarca. Eu tô vendo aqui que na terceira logo já teve esse galo ali colocado. Aí eu fui para a defesa escrita e esqueci de falar do doutor Fábio, mas por favor, a palavra do doutor Fábio, depois eu volto ao doutor Ricardo para que faça a defesa escrita. Fale da defesa escrita. Obrigado, presidente. Bom, então, com relação ao Regino Nascimento, atleta do Vossen, veio denunciado no 254, né? Na mesma linha do que eu explanei na defesa anterior, né? Eu pleitei a desclassificação do 254 para o 250, entendendo que foi um segundo cartão amarelo, né? Então, o próprio árbitro entendeu que não foi uma jogada violenta, por isso peço a desclassificação. E na fixação da pena, ele é primário, né? A jogada comum aqui do futebol, pleitei a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Então, 250, pena mínima convertida em advertência é o pleito. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Passo ao doutor Ricardo para continuar outra defesa escrita. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação ao Esporte Clube 15 de novembro de Jaú, a defesa informa que houve uma partida anterior na qual o clube utilizou o uniforme todo da mesma cor. No dia anterior, enfrentou a equipe do Corinthians pelo Campeonato Sub-20 e, nessa ocasião, utilizou o uniforme inteiro branco. E, ao iniciar os preparativos da separação dos uniformes para o dia subsequente, o profissional confundiu os arquivos e acabou separando novamente o uniforme branco. Pede, então, que seja aplicada a pena de multa no seu mínimo legal. Essa defesa. Obrigado, doutor. Pode continuar com o seu voto, por favor. Em razão da denúncia do atleta Regino Nascimento de Souza, até para manter o mesmo entendimento de processo anterior, eu atendo o pleito da defesa e desclassifico para o artigo 250, substituindo em razão
da primariedade por advertência. E em que pese o afeto do nobre presidente em relação ao 15 de Jaú, e em que pese também a confusão que foi feita e assumida por esta instituição, eu não vejo como descaracterizar o incurso nos referentes artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, portanto, em razão da reincidência, o artigo 191, inciso 3, estipula multa de R$ 500, e, em razão dos 5 minutos, do 206, aplico a tabela desse tribunal, que resulta em R$ 2.000, portanto, R$ 2.500 é como voto, senhor presidente. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Wesley. Passa a palavra ao doutor Ricardo Stella. Com dúvida, doutor relator. O total. Relator. Doutor Breno. Cumprimento o relator aqui e eu acompanho em relação ao atleta do senhor Regino Nascimento de Souza, mas tenho a ousadia aqui e a audácia de discordar de Vossa Excelência, divergir em apenas um ponto, que se refere à agremiação de Jaú. E por que digo isso? Talvez Vossa Excelência se lembre aqui, quando o Dr. Rafael, antes de compor a quarta comissão, tínhamos muitas discussões sobre a configuração do artigo 91 e o 206. Entendo, com todas as vendas ao relator também e a denúncia apresentada pelo Procurador de Justiça Desportiva, que a confusão, que foi reconhecida pela própria defesa aqui da utilização do uniforme, ela, por sua vez, em que pese possa ter sido considerada como uma infração ao artigo 191, ela foi a causa do atraso. E pelo fato de ser a causa do atraso, eu entendo que a gente poderia até, em tese, estar falando de um indevido bis in idem aqui, com um duplo sancionamento em razão disso. Desta forma, e por essas razões específicas, senhor presidente, excelentíssimo relator, ouso divergir de Vossa Excelência, que eu absolvo a equipe do 15 de Jaú do artigo 191 do CBJD, mas, não obstante, acompanho em relação à multa de R$ 2.000, já considerando a incidência específica desse caso. Então, essa é a minha parcial divergência, senhor presidente. Obrigado, doutor Breno. Muito bem trazido, lembrado aqui. Peço vênia ao relator também, e eu vou acompanhar a divergência, até porque eu entendo que é aquela questão até de aplicação do 183, né? O de maior sanção acaba absorvendo de menor sanção quando tem por uma mesma conduta dois incisos sendo infringidos. Então, nesse sentido, eu acompanho para a desclassificação para o 250 com pena de advertência em relação ao seu Regino e aplico só a sanção em relação ao atraso do 206 com a multa de R$ 2.000, já considerando as reincidências. Então, fica assim, por maioria para em relação ao seu Regino, acolhida, aliás, por unanimidade, é acolhida a desclassificação do 254 para o 250, aplicando uma pena de advertência, e por maioria de votos, é aplicada uma sanção de R$ 500 por infração a 191, cumulada com uma sanção de R$ 2.000 ao artigo 206, totalizando R$ 2.500 em pena de multa. É como ficou o resultado. Próximo caso, processo 714, relatoria Dr. Ricardo Tucunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Processo 714/2024, partida do Campeonato Feminino Sub-20, Amador Mauaense contra São Paulo, partida realizada em 23 de junho de 2024. Consta da denúncia que a equipe mauaense teria infringido o artigo 191, inciso 3, e o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A agremiação em questão iniciou a partida com 10 jogadoras, sendo que uma das atletas da equipe, a senhora Letícia, utilizou a camisa número 1 como goleira e somente após 3 minutos houve a alteração quando completou e entrou a goleira e a atleta foi para a linha. O artigo 24 do regulamento
é no sentido que cada clube deve ser iniciado com 11 atletas. Então, por essa razão, deixou de cumprir o regulamento artigo 191 e ao artigo 206 deu causa ao atraso da realização da partida. Esse é o relatório. Obrigado. Passo a palavra à Procuradoria. Agradeço o relatório. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e enfatiza a reincidência tanto na infração do 191 e, além de outras infrações, e também do 206. Obrigado. Passo a palavra à Defesa. Obrigado, presidente. Então, a agremiação veio denunciada no 191, né, por descumprimento do regulamento por ter iniciado a partida com 10 atletas, e no 206, né, por ter causado aí o atraso em 8 minutos. Né? Aqui eu entendo que, com relação ao 191, provavelmente a atleta aqui estava tendo algum problema, né, e demorou um pouco mais para entrar, porém foram apenas 3 minutos, né? O árbitro, inclusive, poderia ter segurado mais 3 minutos, e aqui teríamos 11 minutos de atraso, né? Ou iniciava o jogo com os 8 minutos já de atraso, com os 10 atletas, as 10 atletas. Por isso, eu entendo que, embora tenha havido esse descumprimento do regulamento, não dificultou, né, não inviabilizou e nem atrapalhou o andamento da partida, que foram apenas 3 minutos. Né? Em 3 minutos já a atleta chegou, né? Provavelmente porque já tinha sanado ali o problema dela, e a partida correu normalmente. Né? Então, com relação ao 91, eu peço a aplicação da advertência, pena mínima convertida em advertência, se não, não mais do que a pena mínima, né? Desde já solicito a aplicação do 182 por ser uma competição amadora. E com relação ao 206, pleiteio a aplicação da pena mínima, nesse caso, é a defesa. Obrigado. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, o meu voto é em relação ao artigo 191, que realmente, por mais que tenha acarretado apenas 3 minutos, né, de atraso de uma das atletas, o regulamento foi descumprido e, portanto, aplico uma multa de R$200 com benefício do 182, passando a R$100. E, em razão ao atraso que efetivamente ocorreu e nesse caso não foi em relação ao artigo 191, foram distintas situações, eu aplico a tabela desse tribunal, que em relação a 8 minutos no campeonato feminino, diz respeito a R$1.200. Portanto, fica uma pena de R$1.300. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra ao Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente o relator. Passo a palavra ao Dr. Ricardo Stella. O relator, presidente. Passo a palavra ao Dr. Breno. Acompanho o relator em relação ao artigo 191, mas ouso novamente divergir de Vossa Excelência aqui para propor um debate já para essa comissão. É uma preocupação que tínhamos já há um determinado período, e diferentemente da maioria dos casos que temos por julgar nessa comissão, estamos falando de um futebol sub-20 amador feminino. Aqui existe uma preocupação, porque é uma categoria que merece estímulo, claro que não merece um saldo conjunto, ou qualquer anuência dessa comissão em caso de eventuais irregularidades, mas fica, na verdade, uma reflexão em relação à dosimetria. Até porque as necessidades femininas, em relação até mesmo a troca de uniforme ou qualquer questão nesse sentido, demandam um tempo divergente, diferente do que a categoria masculina, por vezes, acaba
ocorrendo. Nesse ponto, considerando as peculiaridades do caso, considerando se trata de futebol feminino, tratando-se de categoria amadora, excepcionalmente eu não aplico a reincidência do artigo 206, e sendo amador, eu aplico, já com benefício do artigo 82, eu aplico a sanção de R$600, presente no artigo 206. É como voto. Obrigado a todos. Eu peço Vênia, que é o relator, eu acompanho a divergência, acompanho integralmente, porque eu não vou formular voto, o terceiro voto como presidente. Mas só fazendo uma observação, eu acho que é muito próximo do caso anterior, também de absorver a primeira descumprimento, porque nós tivemos aqui no artigo 24, quando a gente fala das 11 atletas titulares e 9 suplentes. Se eu tivesse ficado sem uma das suplentes e tido a partida só com as 11 titulares, por exemplo, isso não teria sido sanado. Aí eu teria o atraso e teria uma permanência da conduta de infração do não cumprimento do artigo 24 do regulamento específico. Contudo, no presente caso, ao aguardar o tempo necessário e chegar a atleta para completar a 11ª, eu entendo que eu tenho a sanção pelo atraso, mas eu tenho sanado a primeira questão, que seria, eventualmente, a questão da ausência de uma atleta para completar as 11. Então, só com essa reflexão, mas entendendo que de uma forma ou de outra traz o benefício, eu peço, Vênia, para seguir o voto da divergência, mas fica proclamado o resultado, que então, por maioria de votos, fica então estipulada uma multa em relação à infração do artigo 191, inciso 3º e 206, no total de R$ 1.300. Eu vou passar aqui ao próximo caso e vou pedir, Vênia, ao Dr. Breno, para fazer aqui com ele um ajuste. Eu talvez tenha que sair um pouco cedo, a depender de uma confirmação, então o que eu ia sugerir? Que no decorrer dos próximos julgamentos, eu vou intercalando do final para o começo os dois últimos do Dr. Breno. Que se eu precisar sair essa meia hora antes, eu passo a presidência para o Dr. Breno, que é o vice-presidente, e eu me ausento nos finais, tem quórum suficiente para continuar votando, e a gente não fica com prejuízo na sessão. Pode ser que eu não saia, mas por cautela eu prefiro fazer isso. Se a sessão passar chegar quase às 20 horas, talvez eu tenha que sair. Mas vamos lá. Então, eu passo aqui mas já pode marcar outra data que fica combinado a pizza. Eu passo para o processo 715, relatoria do Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 715 de 2024 é um jogo entre o Ituano Futebol Clube e o Santos Futebol Clube na categoria feminino sub-20 amador. A douta Procuradoria apresentou denúncia baseada na súmula onde o árbitro relata que o time do Ituano demorou 3 minutos, retardou o início da partida em 3 minutos, pois as jogadoras demoraram a voltar ao campo. Por esse motivo, a douta Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa, senhor presidente, aguarda a Procuradoria, depois a gente faz o relato da defesa. Então, é o relatório. Obrigado, Dr. Wesley. Passo a palavra à Procuradoria. Nossa, perdão, gente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e enfatiza que tem uma reincidência específica no artigo. Obrigado, doutor Fábio. Defesa escrita, tudo. Então, o relator para fazer o resumo da defesa escrita e já pode, na sequência, apresentar o voto. Perfeito, senhor presidente. A defesa escrita do Ituano Futebol Clube, onde ele relata que o atraso na partida se deve a uma jogadora ter passado mal no vestiário. Então, por esse motivo, ele pede ele pede absolvição e, se o caso de condenação, a redução da pena pela metade, com base no artigo 182. É o resumo da defesa. Passo ao voto. Como há reconhecimento na própria defesa apresentada e há também uma reincidência, considerando também a questão do seu futebol feminino e amador, tenho como configurado o atraso de 3 minutos e R$ 450 condenação no artigo 206 e R$ 450 já considerando a redução como voto. Obrigado, Dr. Wesley. Passo agora, então, o Dr. Ricardo Stella. O relator, excelência. Passo o Dr. Ricardo Tocunduva. Acompanho o relator, excelência. Dr. Breno. Obrigado a todos. Então, eu também acompanho o relator e por maioria, e por
unanimidade, nós ficamos com uma sanção de 450, já consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Próximo processo, processo 716, passo ao relator, doutor Breno. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-13 entre Rio Claro e o Inove Futebol Tech. A Procuradoria de Justiça Desportiva aplica denúncia em face do senhor Antônio dos Santos Neto, no impulso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD, corresponde ao relato do árbitro que, após ter sido advertido por discordar das decisões da arbitragem por essas palavras, este continuou discordando insistentemente das decisões da arbitragem, pediu a aplicação das sanções ali previstas. Relato também que a defesa escrita do presente caso. Obrigado, doutor Breno. Passo a palavra à Procuradoria. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Passo à defesa. Presidente, o denunciado apresenta a defesa alegando que, na verdade, se trata de segundo cartão amarelo. Ele contextualiza a situação da partida, que havia um sentimento de muita tensão, considerando que a equipe do Rio Claro havia acabado de fazer um gol, ampliando o placar para 2-0. Ele relata ainda que quando supostamente teria ocorrido uma falta nitidamente clara no presente caso, e que houve reação do senhor Antônio, e que, em razão disso, o árbitro entendeu que houve aqui uma reclamação, sendo que, como estava numa atmosfera de tensão, o resultado negativo da partida, frustrou-se completamente com a ausência da marcação de falta. Pediu, inicialmente, alegou que, inicialmente, em nenhum momento promoveu qualquer tipo de reclamação desrespeitosa contra as decisões da arbitragem e impugnou pela absolvição, de forma subsidiária, a aplicação da sanção mínima com gratidão de advertência. É o relatório do essencial. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Senhor presidente, de forma muito sucinta aqui, e não querendo me alongar, considerando o avançar da hora, entendo que razão assiste à defesa, e eu explico por quê. Nos termos do artigo 258 do CBJD, teria que haver um desrespeito aqui na reclamação. E a própria súmula da partida em nenhum momento fala que houve reclamação desrespeitosa, ou palavras de baixo calão, qualquer tipo de ofensa. Na verdade, ela traz até uma expressão curiosa, que é discordar insistentemente das decisões de arbitragem. Então, até por atipicidade da figura da denúncia, eu absolvo o denunciado como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o relator. Doutor Ricardo Stella. Com o relator. Doutor Ricardo Tocunduva. Parabenizo o relator pelo voto e sigo integralmente. Cumprimento também o relator pelo voto, acompanho, observa que o doutor Fábio tem outras questões de debate, mas essa é o doutor Rafael, viu, doutor Fábio, que sempre discute que futebol não é jogo de amigos, né? Tem algum tipo de desentendimento. É isso, não existe impedimento ou sequer tipificado no Código Brasileiro de Justiça Esportiva a necessidade de concordar com a arbitragem. Você pode discordar da arbitragem com palavras e gestos, desde que não sejam ofensivos, caluniosos, contra a honra, esse tipo de coisa, né? Então, acompanho o relator integralmente. Por unanimidade, então, fica absolvido o senhor Antônio dos Santos Neto. Próximo processo, 717/2024. Passo a palavra ao doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 717/2024. É um jogo entre São Bernardo Futebol Clube e Barcelona Esportivo Capela, pela categoria Sub-13 do Campeonato Paulista. A douta Procuradoria apresentou denúncia com base na súmula da partida, onde o árbitro relata que a agremiação Barcelona Esportivo Capela disponibilizou a relação nominal dos atletas e demais documentos necessários para a partida às 8h45. Tendo em vista que a partida estava marcada inicialmente para as 9 horas, a disponibilização com 15 minutos de antecedência infringiu o regulamento geral das competições, que dispõe que deve ser apresentado 45 minutos de antecedência, e o regulamento, e também o artigo 24 do regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-13 e Sub-14. Porque a escalação também deve ser apresentada com antecedência e também no sistema online. É o relatório. Obrigado. Procuradoria com a palavra. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e enfatiza que há uma reincidência aqui de não observar o regulamento nas últimas 1, 2, 3, 4 vezes no 191, inciso 3º, além de outras infrações.
Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, no caso, né, foi um mero descumprimento de regulamento, né? Aqui é interessante a gente ver aqui os antecedentes, né? E o regulamento ele é extenso, né? E temos dois regulamentos, temos o específico e temos o geral, né? Então é fácil existir uma reincidência específica por questão de regulamento do 191.3, né? Nesse caso, eu entendo que deveria ser considerada uma específica, sendo 191, inciso 3, né? Mas com caso específico, ou com relação à entrega atrasada da lista, né? Dos jogadores, ou com o atraso da ambulância, alguma coisa assim, porque a ambulância também tem o tempo para entrar, né? Então, eu acho que deveria ser mais específico nesse caso, embora, né, o CBJD não trate de reincidência específica, ele trate de reincidência lato sensu, né? De qualquer forma, como não houve prejuízo, né, tratamos aqui de um sub-13, inclusive, sequer houve o atraso do início da partida, eu peço que seja aplicada a pena mínima com a possível conversão em advertência e também a aplicação do 182, a defesa. Obrigado, doutor Fábio, relator. Obrigado, senhor presidente. Levando em consideração as especificidades do caso, tanto a categoria quanto as reincidências, voto pela condenação no artigo 191, inciso 3, com a condenação de R$ 240, reduzido para 120, nos termos do artigo 182. É como voto. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Ricardo Stella, como vota? Doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Breno. O relator acompanha integralmente. Obrigado, também acompanho o relator e proclamo o resultado, então, por unanimidade de votos. Fica aplicada uma sanção de R$ 120, já considerada circunstâncias de benefício do 182. Próximo caso, não vou deixar uma dobradinha para o doutor Wesley, vou puxar o doutor Breno, como eu havia falado aqui. Eu vou apregoar, então, o processo 832 e passo a palavra ao relator, doutor Breno, que, na verdade, está errado na pauta. É o último da pauta, é o 19 que estava com o número errado. É 832 o número correto dele. 832 é o número correto dele. Item 19 de pauta. É o item 19 de pauta. É o 709 que vira 832, porque está errado aí. Barretos e Pinda Futebol Clube. É o item 19 de pauta. Esse aqui seria. Isso. Então, com a palavra o relator, doutor Breno. Presidente. Processo 832 de 2024, partida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre Barretos e Pinda Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta a denúncia do senhor Guilherme de Paula Neves, com recurso no artigo 258 do CBJD, pois consta que ele foi expulso por retardar o reinício de jogo em uma cobrança de arremesso lateral e, após sua expulsão, seguiu retardando o reinício da partida até a sua saída de campo. Pediu a aplicação das sanções ali previstas. Senhor presidente, é o relato essencial. Obrigado, senhor presidente. Palavra com a Procuradoria. Apenas reitero os termos, presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Estou só checando aqui o processo rapidamente. Eu não tenho súmula desse processo. Tem um texto completo. Tem o normal. Tá, acabei de ver. Mas colocou agora, ou não? Por isso que eu não vi, O 709, vulgo 832. Eu abro todos 832, antes. vulgo 709, que tem o incompleto, tem o completo. Eu já quis tirar ele da pauta, porque... Esse aí. Tá, deixa eu só checar aqui. Que a votação unânime que não tem convergência de todos os... Ele foi expulso com um segundo cartão amarelo por retardar o reinício do jogo, né? Que já é algo subjetivo, porém de constatação da arbitragem. Ele é primário, amador, menor de 18 anos, né? Então, ele tem amplos requisitos aí do 180 para fixação da pena no mínimo.
Então, por isso, eu pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência, senão que não passe de uma partida, é a defesa. Obrigado. A palavra que está com o relator. Comentando sobre a leitura da palavra, entendo que razão assiste a defesa, que me parece não ser um caso demasiadamente gravoso, entendo pela aplicação da sanção mínima de suspensão de uma partida, até considerando a jurisprudência dessa punição, se tratar de segundo cartão amarelo na partida. Sendo atleta amador que goza do benefício do artigo 182, eu converto a sanção em advertência, e aqui só faço uma última consideração, porque eu acho meio curioso um atleta da equipe do Pinda retardar o início da partida quando a própria equipe estava perdendo a partida, mas feita essa consideração à parte, entendo pela aplicação da sanção de suspensão de uma partida convertida em advertência. Como voto? Obrigado, doutor Breno. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nobre relator e acompanho integralmente. Voto, doutor Ricardo Stella. Relator, presidente. Como vota, doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator. Bom, agradeço a todos aqui que sustentaram. Também cumprimento o relator e acompanho o seu voto. É posição conhecida minha aqui desde a formação anterior, essa sanção para esse tipo de conduta. Passo agora, então, declaro por unanimidade a aplicação de uma partida convertida em advertência. Passo agora ao processo 719, voltando na ordem, lá no 11º da ordem, né, da pauta, processo 719/2024, doutor Wesley está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 719/2024, jogo entre o Esporte Clube União Suzano e União Suzano Atlético Clube, pelo Paulista Sub-14. 719. A douta Procuradoria apresentou denúncia com base na súmula, onde o árbitro da partida relata que o Esporte Clube União Suzano, que era o mandante, não executou no início da partida o hino nacional brasileiro, nem a música tema do futebol paulista, como determinado no regulamento da competição. É o relatório. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e gostaria só de enfatizar que o motivo de não ter passado, que constou até no relatório emitido pelo diretor do jogo, foi porque a pessoa responsável por passar o som não estava na hora e no local para poder fazer isso, porque liga um link no celular dela. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. É isso mesmo que eu acabei de ler. Né? Trata-se de um sub-14, né? Então, aqui pelo relatório do diretor do jogo, seria para execução do hino, né, e do tema, seria uma caixinha de som que é ligada no celular e esse responsável não estava ausente na hora ali e não foi localizado para executar o hino, né? É um descumprimento de regulamento, né? No entanto, vejo aqui, é de baixa gravidade, no meu entender. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, se não, a aplicação do 182, né? E atendendo aí o princípio da razoabilidade, proporcionalidade ao sub-14. Obrigado, doutor Fábio. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista ser a categoria sub-14, também a gravidade do fato, eu entendo também pela conversão da pena em advertência para o clube. É como voto. Como vota, doutor Ricardo Stella? Com relator. Como vota, doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota, doutor Breno? O ato de converter as sanções do artigo 191 do CBJD, eu cumprimento o relator pelo brilhante voto e acompanho integralmente. Obrigado, doutor Breno. Bom, acompanho também o voto. Então, por unanimidade, fica convertida a sanção em advertência. 12º da pauta, o processo 720/2024, relatoria do doutor Breno. Passo a palavra. Presidente, processo 720/2024, partida Paulista Sub-17 entre Ferroviária e Juventus. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta a denúncia em face do senhor Thiago Gaspareto Gregório, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD, foi exposto no relato do árbitro que após ter advertido de cartão amarelo entrada temerária e atinge as pernas do senhor William, só número 10, com o carrinho na disputa de bola. Que também estou consignado na segunda partida que ele foi expulso mediante a exibição do segundo cartão amarelo por atingir
seu adversário de forma temerária no cair, pediu aplicação de sanções previstas. Também apresenta a demonstração em face do senhor Jefferson Alberto Ferreira, por impulso do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pois considerará o árbitro que, por questionará simplesmente com gestos e palavras descritas da arbitragem, veja as seguintes palavras, abro aspas, foi falta caralho, isso é vergonhoso, o que você está fazendo aqui é vergonhoso, fecho aspas, pediu aplicação das sanções previstas ao relatório. Obrigado, doutor Breno. Passo a palavra à Procuradoria. A Procuradoria, acerca do atleta denunciado, o Thiago, gostaria de em razão do que foi discutido aqui hoje na primeira comissão, gostaria de desqualificar para o artigo 250 caput. Podemos seguir dessa forma? Já com relação ao técnico, seguir nos termos da denúncia. Obrigado, Procuradoria. Palavra com o doutor Fábio. Obrigado, presidente. Parabenizo a Procuradoria pela desclassificação. Iniciarei, então, a defesa pelo Thiago. Segundo cartão amarelo, artigo 250. Só checar aqui, entre primário e amador. Também peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Né? E com relação ao Jefferson, ele veio denunciado no 258 por proferir palavras aqui em direção à arbitragem. Deixa eu só checar. Aliás, o Jefferson é técnico, né? Ele questionou com gestos as palavras, decisões da equipe de arbitragem. E ele disse, foi falta, caralho, isso é vergonhoso. O que você está fazendo aqui é vergonhoso. Vejo aqui que ele usou uma interjeição mais assintosa ali, né, vulgar, porém não direcionada a ofender a arbitragem, né? O que seria aqui mais assintoso seria vergonhoso, porém eu acho que é um desabafo, né? Não chega a ser, principalmente por ser o técnico, né? Não chega a ser desrespeitoso a ponto de ser classificado, no meu entendimento, no 258 ali, né? Dessa forma, eu pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência para o técnico Jefferson Alberto Ferreira. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Relator com a palavra. Então, o orador da palavra, em especial a doutora Caroline, da Procuradoria, até pela recapitulação legal da sua sustentação, complementando também a nova defesa do doutor Fábio. Entendo que parcial razão assiste à defesa e também à Procuradoria. Entendo que não houve prova que pudesse infirmar a presunção de veracidade relativa da súmula em relação ao senhor Thiago. Dessa forma, eu entendo pela desclassificação do artigo 254 do CBJD para o artigo 250 do CBJD, tratando-se de segundo cartão amarelo, conforme a jurisprudência já reiterada anteriormente dessa comissão, a sanção mínima é de suspensão de uma partida. Não há notícias nos autos de que o atleta atingido precisou de atendimento médico ou saiu da partida, então, nesse sentido, condenando a baixa gravidade ou, pelo menos, a ausência de notícias nos autos, eu converto em advertência. Por sua vez, em relação ao técnico, o senhor Jefferson Alberto, que foi um curso no artigo 258 do CBJD, como foi expulso com cartão vermelho direto, já na experiência dessa comissão, sanção de suspensão de 2 partidas, que é o mínimo. No entanto, faz jus ao benefício do artigo 182 e reduz para 1 partida com voto. Obrigado, doutor Breno. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez o ilustre relator e acompanho integralmente. Doutor Ricardo Stella. Doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado a todos. Cumprimento também o relator, cumprimento a Procuradoria pela desclassificação aqui sugerida e acatada pelo relator, e acompanho integralmente também o relator. Então, fica assim definido o resultado. Por unanimidade de votos, fica desclassificado em relação ao atleta Thiago Gasparetto Gregório, a capitulação do artigo 254 e 250 do CBJD, com a sanção de uma partida convertida em advertência. Em relação ao senhor Jefferson, ficam 2 partidas convertidas em uma partida por força do artigo 182. Próximo caso, processo 782/2024, senhor Ricardo Tucunduva Filho.
Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-14, equipe da Francana contra Rio Claro, na data de 30 de junho de 2024. Consta da denúncia que a agremiação Francana não pagou as taxas de arbitragem e, portanto, teria infringido o artigo 191, inciso 3 do CBJD. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Passo a palavra à Procuradoria. A Procuradoria segue nos termos da denúncia apresentada pela Procuradora doutora Beatriz. Também enfatiza aqui que a agremiação ela teve 7 vezes reincidente no descumprimento de regulamentos. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. Tratando aqui de o Sub-14, peço a aplicação da pena mínima, com a possível conversão de advertência. Obrigado. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, nobre defesa, no meu modo de ver, duas situações agravam um pouco esse caso, que é o fato da reincidência ser sistemática, no caso dessa agremiação, e da infração ser exatamente o pagamento da equipe de arbitragem. Nós todos aqui sabemos que não é fácil, né, ser árbitro no nosso país, né? Nós aguardamos a real profissionalização dessa carreira e de modo que uma equipe não pagar pelo trabalho que está sendo prestado, eu vejo com gravidade. E, portanto, estipulo uma multa de R$ 1.500, que em razão da categoria fica em R$ 750, e determino 10 dias para que seja cumprida essa determinação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o relator e acompanho integralmente o voto. Doutor Ricardo Stella, como vota? Doutor Breno? Cumprimento também a todos e acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, fica a sanção de R$ 1.500 convertida a 750 por benefício do artigo 182. Agora, só seguindo aquela ordem de antecipação que falei dos processos do doutor Breno, eu passo agora para o número 18 de pauta, que é o processo 808 de 2024. 18 de pauta, 808 de 2024. O doutor Breno está com a palavra. Gente, pela ordem, eu gostaria de solicitar o adiamento desse processo. Nesse caso? Porque é um caso que acredito que seja bem delicado, porque resulta aqui em penas, inclusive tem uma suspensão preventiva já, Buscar mais o elementos denunciado não de tá. prova. Tá bom. Pode ser, Paulo, a gente... Então, fica deferido o adiamento? Quer dizer, vocês estão com muita coisa acumulada aí, né? Fica, então, deferido o adiamento do número 18 da pauta, processo 808, 2024. Passo, então, aqui em sequência da ordem, processo, o 14 de pauta agora. 14 de pauta, o número 784, 2024. Doutor Wesley está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 784/2024 é um jogo entre a Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense e Clube Bandeirante Atlético Esportes, pelo Paulista Sub-14, onde a douta Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 191, inciso 3 do CBJD, em virtude do relatado na súmula da partida, em que a agremiação denunciada a Clube Atlético Bandeirante apresentou 17 atletas educandos para a partida, o que constou da súmula, enquanto o regulamento específico da categoria estabelece que as equipes deverão ser compostas por 11 atletas educandos titulares e 11 atletas educandos reservas, em cada partida observando-se a quantidade mínima de 18 atletas. Então, por um atleta, a Procuradoria apresentou denúncia conforme capitulado. É o relatório. Procuradoria.
Procura- Procuradoria segue nos termos da denúncia apresentada pela doutora Beatriz Maria e enfatiza aqui para solicitar o rigor das penalidades, uma vez que aqui a agremiação já teve 3 infrações nesse mesmo inciso, nesse mesmo artigo 191. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. Esse é um caso que tem acontecido bastante nessas categorias do sub-11, 12, 13, porque, inclusive, até tivemos um caso aqui anterior, né, com relação também de um sub-11, 12, que me veio essa questão na cabeça, que é o quê? Deles entregarem os 15 minutos antes. Normalmente nessas categorias e nos subs, né, principalmente abaixo do 15, ah, eh, os atletas eles vão com os pais, né, e são os pais que estão ali, inclusive que constituem a torcida, né, mas acontece muito de, às vezes, um atleta tá doente ou não quer jogar e não forçam as crianças a jogar. Então, às vezes, eles não têm o número completo mesmo e eles ficam sabendo na hora. Por isso que não é raro acontecer isso, tem vindo acontecendo, né, de ter menos atletas do que o regulamento especifica. Porém, aqui no caso, eles apresentaram 17 atletas, né? Eles já pagam uma multa administrativa de regulamento por isso, né? Então eles já vêm para cá tendo arcado, né? E multas até altas, né? Previstas em regulamento. De qualquer forma, a defesa pleiteia, esclarecido isso, né? A aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Obrigado, doutor Fábio. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. Considerando as especificidades do caso, voto pela condenação no artigo 191, inciso 3, estipulando a multa de R$ 500, com a redução R$ 250. É como voto. Doutor Ricardo Stella, como vota? Relator, presidente. Doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Breno. Eu também acompanho o relator, então fica assim o resultado. Por unanimidade, fica condenado a 250, mas com a aplicação do benefício do 182, aliás, R$ 500, com a aplicação do benefício 182, 250, correto? Próximo processo, 15 de pauta, 785 de 2024. Doutor Ricardo Stella está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Copa Paulista Profissional, Barretos contra o Botafogo, 7/24. Estádio Municipal Antônio Gomes Martins, denunciado Barretos, Caio Santos Rodrigues, atleta amadora. Consta da denúncia da Procuradoria, então, que o Caio Santos Rodrigues estaria em curso no artigo 250, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. No relato do árbitro, diz que o mesmo havia sido advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, recebeu o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário, de número 9, o atleta Pedro Henrique Severino, pedindo um ataque promissor. Caio dos Santos, então Rodrigues, depois de 250, é o que é do lado. Obrigado, a palavra está com a Procuradoria. Presidente, se quiser relatório e voto direto, segundo o cartão amarelo, 250, pode ir relatório. Doutor Depende- Fábio. Por mim não tem problema. Então pode ser o relatório e voto. Perfeito, presidente. Então, Caio Santos Rodrigues, atleta amador, sim, permissão, segundo amarelo, partida artigo 150 para o artigo 152. O senhor atleta amador aplica a advertência. Obrigado, doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o relator e acompanho integralmente. Doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o digno relator, senhor presidente. Doutor Breno. Cumprimento a todos também, inclusive pela celeridade adotada, e acompanho o relator declarando voto que, por unanimidade, fica uma sanção de advertência ao atleta. Próximo processo é o 16 de pauta, processo 786-2024, relator doutor Ricardo Tucunduva, filho, está com a palavra. Copa Paulista Profissional, Clube Juventus versus Esporte Clube São Bernardo, partida realizada no dia 7 de julho de 2024. Consta da denúncia que a equipe do Juventus
teria determinado o atraso de 2 minutos para a entrada no segundo tempo e por isso foi denunciada no artigo do 191, inciso 1 do CBJD. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado. Procuradoria está com a palavra. A Procuradoria segue nos termos da denúncia apresentada pela Procuradora doutora Beatriz e gostaria de enfatizar aqui, solicitar os auditores aqui presentes a rigor das penalidades legais, uma vez que a agremiação ela é reincidente em diversas infrações e principalmente aqui do 191, que é o que a gente está aqui falando sobre a infração. Obrigado, doutora. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Um atraso aqui no regulamento, né? Não gerou atraso para o início da partida, para o reinício da partida. Peço a aplicação da pena mínima. Obrigado. O relator está com a palavra. Senhor presidente, atendendo à denúncia, meu voto é com agremiação com recurso no artigo 191, inciso 1, aplicando a tabela desse tribunal para a Copa Paulista Profissional, valor de R$ 700. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o relator e acompanho integralmente. Com voto, doutor Ricardo Stella. Com o relator, presidente. Com voto, doutor Breno. Presidente, eu só queria dar chamar o relator, porque foram um atraso de 2 minutos e, se não me engano, tem uma reincidência específica do 91, seria isso? Ou na verdade, foi um... Na verdade, não dá para saber. Não há reincidência específica neste inciso. Perfeito. Então, acompanho o relator. Obrigado, agradeço a todos. E desde já acompanho o relator também e proclamo o resultado, que é uma sanção de R$ 700 à agremiação Juventus. Próximo e último caso, e agradeço desde já ao doutor Breno pela disponibilidade que não precisou ser utilizada. Processo 17 de pauta, número 801 de 2024. Relator, doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente. Processo 801, Paulista Sub-17, Desportivo Brasil, e 9 Futebol. A Procuradoria apresentou a denúncia. Face de Arthur Magalhães Cordeiro, do CBJD, então I9, para arremessar a bola com uso de força excessiva propositalmente em direção ao atleta da equipe adversária, atingido com a bola fora de jogo. Também denunciado Thiago Matheus Borges de Araújo, com 250 capos do CBJD, também do I9, para arremessar a água em direção ao atleta de equipe adversária, utilizando uma garrafa plástica para tal, com a bola fora de jogo após advertido com o segundo cartão amarelo e posteriormente com o cartão vermelho. Voltou a arremessar a água em direção aos atletas adversários. É o relator. Obrigado, relator. Passo a palavra à Procuradoria. A Procuradoria segue nos termos das denúncias para ambos os denunciados. Obrigado, doutor Fábio, com a palavra. Não tem defesa escrita, não, né? Dos dois? Então, eu passo para o relator para que faça um resumo das defesas escritas e, na sequência, já possa proferir o seu voto. Presidente, apresentada a defesa, então, escrita aqui pelos dois denunciados, né, do I9, uma extensa defesa do doutor Tanuri, lá de São Caetano? Tanuri, estudou. Eu acho que é esse cara aí. Ele fala supostamente Ele sempre apresenta. da realidade dos fatos, que não seria por força, com força excessiva, direção ao adversário. Contudo, o senhor, a momento algum, teria cometido infração, conforme a denúncia. Expulso, então, por essa, não teria, então, arremessado com força excessiva. A interpretação da pela tanto desproporcional, tendo devido ao contexto fático. O lance ocorreu da atleta I9 com um jogador desportivo, acabaram se chocando e o árbitro bateu por uma falta. E a bola acabou escapando do lugar de falta de origem, deslocando-se para onde o senhor Arthur estava posicionado em campo. E o Arthur, então, se prontificou a realizar, devolver a bola, imediatamente devolver a bola. Ao lançar a bola de volta ao lance de origem, o Arthur acabou cometendo erro de direção e intensidade e acertou, então, o atleta do esportivo que estava localizado entre ele e o lugar que desejava arremessar a bola corretamente. Em nenhum momento, então, o senhor Arthur buscou arremessar a bola no adversário. Calculou, aqui segundo defesa, de forma erroneamente e infeliz, o lançamento da bola.
também fala aqui do senhor Arthur, que ele não tem, que ele é primário, nunca foi punido pelo tribunal, então ele pede aqui para aplicação de advertência no artigo na capitulação 250 do CJB. Em relação ao senhor Thiago, teria supostamente arremessado água em direção à atleta da equipe adversária, captura aqui o 250, que também não quis cometer de forma alguma, ele cometeu essa infração, e se promover ele de conduta hostil, pelo contrário, ele recebeu o cartão amarelo anteriormente, sendo expulso e aplicado pelo segundo amarelo, também faz a diferenciação aqui, sim, pela categoria. Também sugere o senhor Thiago, de forma alguma, quis deliberadamente colocar o JJ em uma conduta hostil. É primário, nunca foi punido pelo TJD. A prática desleal hostil não faz parte da sua índole. Pede a desclassificação, pede então a absolvição ou reduzida pela metade pelo 182 em relação a ambos. Se subir 17 é o resultante. Passo então, considerando o espaço então ao voto. O atleta Arthur Guaraniense, o atleta Arthur Guaraniense, tem o cartão vermelho direto das partidas. Aplico então aqui o artigo 250, parágrafo 2º acumulado com o artigo 182. Você é atleta amador, então é impulso para uma partida. Em relação ao preparador, Thiago Matheus, que é o segundo denunciado, preparador, tomou o segundo amarelo, seria então uma partida, aplica o 250 parágrafo 2º, acumulado também com 82 por ser equipe, como possa for apenas para atleta amadores, e propõe a advertência. Obrigado. Então, o relator propõe, em relação ao senhor Arthur, uma partida de suspensão e o senhor Thiago, uma advertência. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Doutor Ricardo Tucunduva, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Breno, como vota? Eu também acompanho o relator, então fica assim proclamado o resultado. Por unanimidade, o senhor Arthur Magalhães fica suspenso em uma partida e o senhor Thiago Matheus leva uma advertência. E assim encerramos a sessão de hoje. Gostaria de agradecer a participação, celeridade e contribuição de todos e podemos encerrar os nossos trabalhos. Obrigado também a Paulo e João que conduziram manualmente a nossa sessão, que ajudou a dar mais celeridade. Prometemos que nos próximos dias, todos se familiarizando com o sistema, a gente começa a fazer isso mais virtualmente aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.